Fala pessoal, Edu aqui com vocês, começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um passeio até um bairro diferente aqui em Copacabana, que é um bairro dentro de um bairro, que é o bairro Peixoto, que fica localizado aqui dentro do bairro de Copacabana mesmo. Um bairro dentro de um bairro, uma coisa bem diferente, né? O bairro Peixoto é Copacabana, mas ele tem o próprio nome, bairro, tem suas ruas e suas diferenças também. Que enquanto Copacabana é esse bairro agitado e caótico, cheio de movimento e tudo mais, o bairro Peixoto é um bairro mais tranquilo, preserva uma arquitetura de prédios baixos, tem aquela cara mesmo de bairro como eram os bairros antigamente, vamos dizer assim. Ele meio que deu uma paradinha assim no tempo, diferente desses outros prédios gigantescos que a gente tem aqui, com um monte de apartamento, um monte de pessoas no mesmo espaço. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, até porque, curiosamente, ele é acessado aqui pela Santa Clara. A gente está na rua Santa Clara. Ele é acessado aqui por uma passagem curiosa, óbvio. Ele tem uma entrada única de carros, né, que é através da Figueiredo dos Magalhães, mas tem uma passagem meio que um portal aqui diferente. Não vou chamar de portal secreto, mas é uma passagem bem curiosa para você acessar o bairro por aqui, por essa rua. E eu quero mostrar isso para vocês e dar uma voltinha. Ele é pequenininho, então mostrar ali a praça, mostrar um pouco para vocês das construções e o quanto é curioso esse bairro dentro do bairro. Hoje é feriado do comércio, segunda-feira. O movimento na rua tá parecendo um movimento de domingo. Tudo bem que essa área aqui da Santa Clara é uma área bem mais residencial. Ela em si já é uma área mais tranquila mesmo, quietinha. Mas o fato de ser feriado do comércio também acho que influencia um pouco em estar mais tranquilinha assim, paradinha. Todo mundo mais no seu canto. Copacabana é mais agitada devido às lojas, né, que existem, a correria que tem para lá e para cá de gente o tempo todo transitando e passando. Então acho que o fato do feriado deixa tudo mais assim, com essa cara mais residencial de domingo também aqui no bairro, né? O bairro Peixoto ele já foi muito mostrado em outras mídias como novelas, e aqui a gente chegou na entrada. Deixa eu mostrar aqui para vocês de frente. Essa passagem curiosa aqui. Ali está escrito proibido o trânsito de motos e bicicletas. A gente vai atravessar aqui essa chamada Travessa Moacir Deriquém. Curiosamente aqui a gente passa aqui no portal e sai dessa agitação aqui dessa Copacabana urbana centro para um bairro mais tranquilão, vamos dizer assim, né? Tadá. E aqui a gente já tá no bairro Peixoto. Aqui é a praça principal que tem aqui no bairro, tem uma fonte, tem uma estátua. A gente preservam esse calçadão parecido aqui com o calçadão de Copacabana. A gente vai dar uma volta na praça aqui para mostrar para vocês. Choveu bastante hoje pela manhã, choveu também
os pombos descansando aqui na madrugada. Como vocês podem ver, tá bem úmido tudo aqui. Eu vou dar a volta aqui para mostrar a fonte para vocês aqui na praça e a gente dá uma volta já pelas ruas aqui do bairro Peixoto. Tem essa plantinha aqui, nossa, na casa da minha avó tinha muito dessa planta aqui. Não sei o nome, não conheço o nome. Aqui é uma fonte. Vocês veem que aqui já não tem aquela barulhada de carro o tempo todo, como geralmente tem em Copa, né? Óbvio que é Copa também, mas eu digo no sentido daquela loucura. É um som mais de bairro residencial mesmo. Vou mostrar desse ângulo aqui a fonte e a gente vai para a praça, passear pela praça aqui para mostrar para vocês. Tem um parquinho aqui no meio, acho que é para as crianças. É brincar, é uma praça muito bem cuidada. Eu esqueci o nome dessa praça agora, mas eu vou olhar ali na placa, tem uma plaquinha. É curioso, né? Porque geralmente quando a gente está andando normal, sem um propósito de filmar, a gente não repara nessas coisas, placas, nomes. Olha que legal aqui a calçada toda. Umas árvores bem antigas. Ah, aqui está a estátua da Santa, deixa eu mostrar aqui. Se eu não me engano é Santa Bárbara. Deixa eu virar aqui, que vou ter que fazer o caminho de volta para mostrar que eu esqueci. Ela fica aqui nesse canteirinho, em volta desse jardinzinho. E aí eu consigo mostrar aqui de frente para vocês aqui. É Nossa Senhora de Fátima, gente, não é Santa Bárbara não, tô maluco. E fica aqui bem na praça mesmo. E aqui dá para acessar também pela Figueiredo de Magalhães, o bairro. Mas eu achei curioso de mostrar aquele túnel ali, aquela entrada. Eu achei mais legal assim, porque você meio que faz uma travessia de um portal, né? Vamos dizer assim, você tá ali naquela agitação toda de Copacabana, tem aquele clima de centro que hoje nem tá tanto por causa do feriado. E de repente você já tá num bairro bem tranquilo. Até silencioso. Eu acredito que quando é mais tarde ainda deve ficar mais silencioso ainda. Ah, Edmundo Bittencourt é o nome da praça. Acabei de ver aqui na placa. É a Praça Edmundo Bittencourt. Se eu não me engano, teve novelas que foram gravadas aqui nesse bairro, representaram o bairro Peixoto. Eu não lembro exatamente quais foram. Vocês aí que são ligados em novela talvez consigam ter melhor essa ideia. E as construções são assim, ó, elas não são muito altas, são todas nesse estilo mais antigo, não são... Porque aqui era uma fazenda, tinha uma lagoa aqui, por incrível que pareça, e pertencia a algum barão que tinha por sobrenome Peixoto. Eu esqueci agora o nome do barão, mas... E ele não teve filhos e ele doou essas terras aqui para umas instituições de caridade. E aí ele não queria que... Ele estava vendo, óbvio, né? O crescimento dos prédios, dos arranha-céus aqui em Copacabana. E ele não queria que fosse construído prédios desse jeito, altos e com essa quantidade de apartamentos e tudo. Então ele fez essa solicitação de que os prédios não poderiam ter mais de 3 andares. É óbvio, como vocês podem ver, que essa regra ela foi burlada ao longo dos anos, mas se manteve e se preservou um pouco dessa arquitetura, vamos dizer assim, como vocês podem ver, de ser mais parecido com casas que com apartamentos. Aqui é a entrada, como eu falei, o túnel que a gente atravessa para o outro lado. Eu vou andar um pouco ali para frente para mostrar as outras ruas do bairro para vocês. Aqui um pouco mais da praça. E aí ao longo dos anos foi ficando assim, foi ficando um bairro dentro de outro bairro, como aqui
Ele dentro de Copacabana, né? Ele leva o nome de bairro Peixoto, mas faz parte de Copacabana, óbvio. Mas acho que quem mora aqui mora no bairro Peixoto, e foi ficando assim, desse jeito, com essa nomenclatura de bairro também, né? Deixa eu fazer uma volta por aqui com vocês da praça, depois eu viro ali do outro lado. No geral, como todo mundo fala, é um bairro bem tranquilo dentro das possibilidades aqui que existem de Copacabana. Copacabana é um bairro muito agitado no geral, assim, com muitas lojas, muito vai e vem, então trânsito. Para quem tem acesso a ficar nesses bairros mais isolados, assim, nesses cantos mais tranquilos, deve ser mais de boa. Porque quando você está no bairro em si, cheio, né, de pessoas, aqui é a rua Décio Vilares. Vamos entrar aqui. Nessa agitação do vai e vem, com comércio, trânsito, então eu acho que fica mais complicado. Para quem gosta de silêncio, para quem gosta de tranquilidade, é mais difícil de viver até, né? Principalmente se a pessoa tem mais idade, alguma coisa assim, é de boa, mas tem suas vantagens também. Eu acho que, apesar de toda a agitação ali o sol parece estar querendo sair. Apesar de toda a agitação que tem ali no burburinho ali de Copa, na Barata Ribeiro, na Nossa Senhora, eu acho que é um bairro legal também de você ficar, no sentido de ter tudo perto, comércio, você tem ali as opções. Se você precisa resolver um problema de questão de light, gás, alguma coisa do tipo, você tem tudo próximo, você consegue resolver. Então eu acho que super vale a pena também. É bom essa tranquilidade, você morar num ambiente assim, com esse aspecto mais de um bairro comum, né? Acho não, tenho certeza. O Peixoto não é um bairro turístico, vamos dizer assim, né? Ele não é um lugar agitado como ali, por exemplo, você vê na Orla, ou você vê as praias, as ruas em si de Copacabana principais, que são geralmente muito agitadas, né? De turistas para lá e para cá, pessoas falando em línguas diferentes. Então, se você tem essa pretensão, talvez aqui fosse uma boa escolha para você morar. Sai um pouco daquela grande agitação ali, né? Nossa, subidinha boa. Deixa eu dar uma respirada aqui, porque você vai andando e falando e nem se liga que é uma boa subida. Eu tô andando aqui para mostrar para vocês aqui em cima também. Vocês veem que aqui já foram construídos prédios mesmo, assim, não são mais aquele estilo das casinhas que a gente viu ali embaixo, baixas, né? Daquela coisa que eu falei que foi burlada, assim, com relação à regra, né? Vamos dizer assim, de não ser construído prédios muito altos. Mas aqui a gente já tem uns prédios aqui grandes, mas acho que continua, apesar dos prédios, aquela tranquilidade mais de bairro mesmo, né? Deixa eu virar aqui com vocês, atravessar aqui. Aqui é a Rua Maestro Francisco Braga, essa que a gente virou aqui. Tem um vidro quebrado aqui. E aí tem essa mistura um pouco, vocês veem um pouco dos prédios modernos, aí vocês veem ali uma construção, parece mais uma casinha. Fica essa mistura do que era o antigo com o moderno. Óbvio que ao longo do tempo tudo vai se transformando, principalmente quando a gente fala relacionado
a Brasil, que todas as coisas são... Pelo menos eu particularmente acho que em questão histórica é sempre negligenciado tudo, então você vê que existem 1001 questões. Olha que interessante, assim, parece um tipo de sobrado ali. É sempre negligenciado essas questões históricas aqui no Brasil, de conservação, ou burlado, mas um pouco ainda se mantém, assim. Você vê que ainda ficou um pouco do que era pretendido com relação ao bairro, né? Deixa eu ver aqui pro meio da rua, como tem pouco trânsito aqui, a gente tem a vantagem de poder caminhar um pouco na rua em si. E descendo aqui a gente está voltando lá para a praça. Tem uma outra rua ali mais lateral, onde fica o hospital aqui próximo, o Copa Dor. Tem um hospital próximo, o Copstar também. Mas eu quero só mostrar essa parte mais residencial mesmo aqui para vocês, que é o bairro em si, né? Então, e essa curiosidade aqui de um bairro dentro de outro bairro, como é o bairro Peixoto. E muito tranquilo, eu vou calar a boca um pouquinho para vocês ouvirem como é tranquilão assim a questão do silêncio. Você consegue ouvir mais assim o som mesmo do lugar. Vai ter um barulho de carro agora saindo, mas eu vou esperar ele se distanciar. E é isso, acho que deu pra vocês terem uma ideia. Sempre vai ter um carro ligado, né, pra quebrar o silêncio, então vamos seguindo aqui. Aqui a gente já tá voltando aqui pra pracinha principal, que tem aqui no bairro. Que é como centro aqui, vamos dizer assim, o largo aqui do bairro. Raimundo Bittencourt, não é isso? Edmundo Bittencourt, tô maluco. A praça Edmundo Bittencourt. E vou sentar ali no banquinho pra gente fazer uma impressão pra vocês do que... Se bem que, nossa, tá cheio de lama ali no banquinho, eu não sei se eu vou sentar nele não. Mas tem um pessoal jogando uma bolinha aqui, Edmundo Bittencourt, gente, aqui ó. Vou filmar pra vocês, Edmundo Bittencourt. Ligaram a boombox. Aqui tem uma placa, homenagem ao carioca Arthur Chechel. Era morador do bairro Peixoto, o Arthur Chechel. Morador do bairro Peixoto. Bom, pessoal, é isso. Eu vou sair aqui agora por onde entrei. Vou caminhar um pouquinho com vocês ainda até ali a Santa Clara, pra gente chegar ali na Barata Ribeiro Nossa Senhora, mostrar um pouco. As lojas estão bem fechadas porque hoje é feriado, dia do comércio. Deixa eu atravessar aqui de novo com vocês. E aqui é o nosso túnelzinho. Aqui a gente já começa a escutar um pouco mais do barulho, né, de Copacabana, ali da Santa Clara. Legal que eles fizeram as artes também aqui na travessa, né? Tem umas artes legais aqui. Deixa eu subir por esse lado que eu não subi. Tem uma placa de proibido circular de moto ou bicicleta. Mas a mulher acabou de atravessar de moto. Quem mexeu no queijo? E aqui você sai da tranquilidade
De volta ao caos. Nem tão caos assim, porque a Santa Clara ainda é bem tranquila, né? Mas ali na frente já fica mais movimentado. Aqui a gente está na Santa Clara de novo. Eu poderia ter mostrado também pela Figueiredo Magalhães, mas enfim, eu queria mostrar essa divisão aqui pelo túnelzinho, porque às vezes está passando despercebido aqui, você nem se liga que tem ali uma passagem que te leva para um outro bairro com uma atmosfera totalmente diferente dentro de Copacabana, né? Isso é muito curioso. Então é bem curioso essas questões aqui. Tem muitos desses lugares aqui dentro de Copacabana. Tem ruas que são até às vezes fechadas, gradeadas, onde só os moradores entram mesmo. E fica um portão mesmo assim. Você tem que ou ser visitante ou ser morador para você poder entrar. Aqui tem uns laboratórios, hemodiálise e outras coisas, umas partes médicas. Muito hotel também, Santa Clara, flat. Qualquer rua, na verdade, que você tiver aqui acesso em Copacabana, você vai ter acesso a hotéis e tudo mais, porque é um bairro extremamente turístico. Então, hotel vai ter e não vai faltar em nenhum lugar aqui em Copacabana. Fica essa mistura, né, de hotéis. Eu acredito que os hotéis aqui nessas ruas mais internas sejam bem mais em conta, mais baratos. Com certeza, né? Com certeza são. E esta é a rua Santa Clara, num feriado de segunda-feira aqui no bairro de Copacabana. Seguindo aqui, a gente está na direção da praia, então ali na frente a gente já tem as que eu considero principais aqui em Copacabana, que é Barata Ribeira e Nossa Senhora, as ruas de comércio aqui. Então você vê que o movimento e o barulho também já vai consideravelmente aumentando. Mesmo apesar do feriado. Até porque são as ruas que concentram o maior número de comércios, de lojas, escolas e academias e por aí vai. E dos pobres das plantas estão morrendo aqui no sol. Aqui eu acho que vocês já conseguem perceber um pouco a diferença de sons, né? De barulho. Como já destoa bastante do que a gente acabou de conhecer. Boa tarde, trabalho duro, né, senhor? Vai para conversar, né? Oficina muda, é um casarãozinho pequeno ali. Agora são 1h12, tá, gente? Da tarde, a gente já tá no horário de almoço. Como eu disse, hoje é feriado, né? Então muitas lojas, muitos comércios estão fechados. Hoje é dia do comércio, então... É dia do comércio? Acho que é dia do comércio, gente. Se não for, eu vou corrigir aí na lista. Mas eu acho que é assim. E as lojas estão fechadas, então... Mas ainda assim tem toda essa movimentação aqui. Essa grande árvore aqui. Insistindo em viver no meio dessa loucura aqui, que é esse bairro. Lá. Filmando a árvore só. E que vive aqui no bairro, é um bairro bastante arborizado. Ainda existem muito dessas banquinhas aqui de jornal. Vocês podem ver aqui, são bem comuns aqui também no bairro. As lanchonetes, aqui a gente já está na Barata Ribeira.
Essa é a Rua Barata Ribeiro. Acho que dá pra atravessar aqui. A gente está na Rua Barata Ribeiro. Seguindo ela aqui, a gente chega na Nossa Senhora de Copacabana. Eu vou atravessar aqui. Acho que agora a gente consegue atravessar. A galera que já está almoçando. Essa parte aqui você já conhece. Já passou aqui algumas vezes com vocês. E a gente vai chegar na Nossa Senhora de Copacabana, que fica aqui em frente. E eu encerro para vocês esse nosso tourzinho, que foi só para conhecer mesmo ali o bairro Peixoto, uma dessas curiosidades aqui de Copacabana. Um lugar curioso e diferente, né? Menos agitado dentro desse bairro que é tão agitado como é Copacabana no geral. E é sempre bom também conhecer esses lugares diferentes, essas coisas diferentes. Você vê aqui que o movimento tá muito com cara de domingo, né? Isso aqui, já passei aqui outros dias com vocês, é uma agitação de gente para cima e para baixo. Mas devido ao feriado, muitas das lojas fechadas, então a maior parte do movimento é da galera que trabalha na rua mesmo, vendendo coisas na rua, ou turistas, o pessoal que está mesmo, moradores no geral, que estão transitando por aqui no bairro, né? Chegamos aqui, a saída da Santa Clara. Santa Clara se estende ainda ali até o mar. E aqui a gente está na Nossa Senhora de Copacabana. Já mostrei aqui esse ponto diversas vezes para vocês. E vou encerrar aqui com vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido conhecer essa parte diferente de Copacabana, que é o bairro Peixoto. E a gente se vê no próximo vídeo, num próximo lugar inusitado, ou nesse bairro doido que eu gosto de filmar aqui em Copacabana. Fui, pessoal!